Bom dia, graça e paz, querido irmão, querido amigo. Que Deus te abençoe nesse dia. Esse é o desejo do nosso coração para a sua vida. Nós estamos compartilhando como alcançar vidas para Jesus através da minha vida. Como que você pode alcançar vidas para Jesus através da sua vida? Certamente testemunhando, certamente compartilhando o seu testemunho pessoal, daquilo que Jesus fez por você, como era a sua vida antes de ter a Cristo, como é a sua vida agora que você tem a Cristo, como você se entregou a Jesus, como que aconteceu tudo isso. Certamente você pode compartilhar desse seu testemunho. Mas dentro do seu testemunho, você precisa também compartilhar as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho, como eu já estou dizendo, elas estão no Evangelho, elas estão na Palavra de Deus. As boas novas do Evangelho, elas estão na Bíblia, elas não fazem parte da sua experiência pessoal simplesmente, mas elas a fé vem pelo ouvir, a Bíblia diz, ouvir a palavra de Deus. Então você precisa realmente compartilhar do Evangelho, compartilhar as boas novas que estão na palavra de Deus. Eu quero destacar para você 5 verdades bíblicas importantes que resumem de uma forma muito simples a mensagem de salvação necessária para nós estarmos compartilhando Jesus com outras pessoas. Em primeiro lugar, você precisa entender e olhar na Bíblia e anunciar que realmente Jesus tornou-se homem. Deus se tornou homem. E com isso ele se identificou comigo e com você. A palavra de Deus diz, é a boa nova a respeito de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que tomou a forma humana e veio como criança, tendo nascido da linhagem e descendência do rei Davi. Ressurgindo dentre os mortos, ele revelou-se como poderoso Filho de Deus, com a natureza santa do próprio Deus. Romanos 1, versos 3 e 4. Então Jesus se identificou conosco, sendo Deus, tornou-se homem, veio até nós. E em segundo lugar, por ser homem, Jesus pôde morrer pelos meus pecados. Isso também é importante. A Bíblia diz, a mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho. E é por meio do Evangelho que vocês são salvos se continuarem firmes nele. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como está escrito nas Escrituras. 1 Coríntios 15, versos 2 a 4. Também diz, pois Deus estava em Cristo, recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim apagando-os. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Então, Cristo, sendo homem, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele pôde fazer isso, né? Sendo homem, morrer, dar a sua vida pelos nossos pecados. Terceiro lugar, Jesus, ele não ficou no túmulo, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Então, se ele venceu a morte, eu também posso vencer quando creio em Jesus como meu Salvador. Eu posso também vencer a morte. Diz assim a palavra de Deus em 2 Timóteo 1, verso 10, a parte B do versículo, diz assim, pois ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida eterna. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lá pelo verso 55 a 57, vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Cristo nos dá vitória. Em Cristo nós temos vitória sobre a morte, porque ele venceu a morte. Quarto lugar, a salvação, ela é uma dádiva, ela é um presente. Então eu não preciso pagar por ela. A Bíblia diz em Romanos 6, 23,
que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a salvação ela é uma dádiva. Romanos 3, 24 e 25. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, nos aceita por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados pela fé nele. Então, é por meio de Cristo que somos salvos e ele não exigiu nada. Ou seja, é pela graça, é uma dádiva, é algo que nós não merecemos, mas que Deus nos concede, nos presenteia com a salvação. E, em quinto lugar, a salvação não é fruto da nossa obra pessoal, mas ela é baseada na fé. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer isso. Vai dizer o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos, é uma dádiva, mas por meio da fé. Fé em Cristo como Senhor e Salvador. Fé que realmente Ele é aquele que pode me salvar. Marcos 1,15 vai dizer: arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação. É necessário crer. Porque o Evangelho mostra que Deus nos aceita por meio da fé, do começo ao fim. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Romanos 1, 17 diz que do início ao fim nós vivemos pela fé. Com essas 5 verdades, que Deus se tornou homem, se identificou conosco através de Cristo, que Ele pôde morrer, morreu pelos nossos pecados, que Jesus venceu a morte, e quando cremos nele, nós também vencemos. Que a salvação é uma dádiva, é pela graça que nós somos salvos, é um presente de Deus, nós não podemos pagar por ela. E que é a graça de Deus, mas é pela fé. Precisamos crer no Evangelho, crer em Jesus, para realmente sermos salvos. 5 verdades bíblicas que, em resumo, compõem o plano de Deus para a salvação de qualquer pessoa. Você não pode deixar essas 5 verdades. Você precisa proclamá-las. Precisa estar incluída no seu testemunho quando você compartilha com as outras pessoas. Compartilhe as boas novas do Evangelho para que você possa alcançar pessoas para Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado pelo teu grande amor. Porque o Senhor nos alcançou com a tua salvação. A tua graça abundante, a tua graça que olhou para nós, ó Deus. O Senhor olhou para nós com amor e não olhando simplesmente para os nossos pecados, mas, ó Deus, o Senhor nos aceita, ó Pai. O Senhor deu a sua vida. Jesus morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Que prova de amor. Pai, que possamos compartilhar essas boas novas, que possamos falar essas boas novas, possamos anunciar a todos, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta, aqueles com quem encontramos, aqueles quem o Senhor está nos direcionando a fazer isso, ó Pai. Mostra-nos pessoas, mostra-nos oportunidades, ajuda-nos, ó Deus, e capacita-nos a realmente compartilharmos as boas novas do Evangelho. Pai querido, te pedimos também que o Senhor possa, ó Deus, abençoar a nossa nação, tantos, ó Deus, que estão passando por dificuldades, tantos que estão enfermos, ó Deus, tantas situações difíceis, ó Pai, mas que em nome de Jesus o Senhor venha livrar o povo brasileiro, venha cuidar, venha sarar, ó Deus, em nome de Jesus, opera no nosso Brasil, ó Deus, para que tudo isso que está acontecendo hoje, toda essa pandemia, ela possa ir embora, ó Deus. O Senhor tem poder e sabemos que no tempo do Senhor, mas nós te pedimos, ó Deus, abrevia, ó Deus, esse momento. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vencer e a passar
por essas questões, ó Pai. Abençoa o povo brasileiro. E, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho possa alcançar vidas nesse tempo, ó Pai. Que as pessoas possam crer em Jesus, porque Ele é o único que pode salvar. Porque ainda que possamos perder essa vida aqui, ó Deus, nós precisamos estar certos, ó Pai, da nossa eternidade com o Senhor. E só Jesus é que pode nos dar a vida eterna. Só Jesus pode nos dar perdão. Só Jesus pode realmente transformar a nossa vida. Que, ó Deus, o povo brasileiro possa reconhecer isso. Que eu possa, Deus, tocar nesse povo, ó Deus, que a Tua graça salvadora seja derramada sobre a nação brasileira. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vai fazer. Nós te louvamos, ó Deus, pela nossa vida, nossa família. Te louvamos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. E colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Faz-nos instrumentos do Senhor para compartilhar as boas novas do Evangelho. Nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querido amigo, que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.